Neste vídeo, nós abordaremos a temática funções e portas lógicas, contextualizando principalmente a álgebra de Boole e circuitos digitais. O matemático inglês George Boole, ele apresentou um sistema matemático de análise lógica que ficou conhecido como álgebra de Boole. E alguns anos depois, com o advento da tecnologia eletrônica, os conceitos da álgebra de Boole foram aplicados aos circuitos digitais. E Doeta faz uma citação que é bastante importante para o contexto da nossa disciplina. Ele diz que as funções lógicas possuem dois estados distintos, o estado 0 e o estado 1, onde o estado 0 representa, por exemplo, portão fechado, aparelho desligado, ausência de tensão, chave aberta, e o estado 1 ele representará portão aberto, aparelho ligado, presença de tensão, chave fechada e etc. A álgebra de Boole, a gente vai trabalhar as funções lógicas, elas possuem variáveis que assumem somente em duas situações distintas, que são o 0 e o 1. As funções lógicas que a gente vai trabalhar é a função e, a função não ou, a função não e, a função não ou. Para o nosso estudo, a gente vai trabalhar a parte introdutória da álgebra de Boole. Então, nós vamos trabalhar só as funções e, que é essa representação aqui, e a função ou, que tem essa representação. Exemplificando essas funções, a gente tem aqui as 5 principais funções que são trabalhadas, que é a função e, a função ou, a função não tem essa denotação, não e, que tem essa negação aqui, e a não ou, que tem essa negação. Como eu disse, nós vamos trabalhar basicamente as funções e as funções ou. Isso no contexto da disciplina, que é uma parte mais introdutória de lógica, a gente não vai aprofundar muito. Quando a gente fala da função e, ela executa multiplicação, que também é chamada de conjunção booleana, de duas ou mais variáveis binárias. O que é a binária? Binárias são os valores 0 e 1. Por exemplo, assuma a convenção no circuito. A chave aberta representa o 0 e a chave fechada representa o 1. Aqui a gente tem uma chave, quando ela está aberta a gente tem 0, o valor binário 0, e quando ela está fechada o valor binário 1. A lâmpada apagada 0, e quando a lâmpada estiver acesa eu tenho o valor binário 1. Vamos considerar a função e. Conforme está disposto no material didático da disciplina, o resultado obtido só é 1 quando todos os valores forem iguais a 1. Então, se eu tenho 1e1, eu tenho o valor 1. Se eu tenho 1e0, eu tenho o valor 0. Se a gente demonstrar nesse exemplo aqui, vai ficar mais claro. Vamos imaginar que entram valores aqui, entra energia aqui, e aqui, se a chave estiver aberta, a energia não vai passar. Se a chave estiver aberta, a energia não passa. E nesse contexto, a lâmpada vai ficar apagada. Então, aqui, se eu tenho 0 e 0, a lâmpada vai permanecer apagada. As situações possíveis aqui é a primeira que foi exemplificada no slide anterior, onde eu tenho chave aberta 0, chave aberta 0, não vai passar energia aqui, não vai passar energia aqui, a lâmpada vai permanecer apagada. A segunda situação, onde eu tenho a chave fechada, valendo 1, eu tenho a chave aberta e mesmo assim a lâmpada permanece apagada. Isso porque na função e, a resposta o valor digital da resposta só é 1 se todas as portas lógicas, se todos os valores digitais forem iguais a 1. Na terceira situação aqui, eu tenho a primeira chave aberta com valor 0, eu tenho a segunda chave fechada com valor 1, então quando eu tenho 0 e 1, mesmo assim a resposta é 0. E nessa última situação eu tenho a chave fechada com valor de 1, a segunda chave fechada e a minha lâmpada vale, o resultado da minha solução aqui vale 1 e consequentemente a minha lâmpada está acesa. Então na função e só vai ser uma resposta quando eu tiver 1 e 1. Então toda vez que eu for trabalhar com circuito lógico, que eu estiver trabalhando com a função e, eu só vou ter a resposta 1 se eu tiver as duas passagens, as duas portas, nesse exemplo aqui, as duas portas valendo 1. Um resumo sobre as funções e as portas lógicas, isso considerando a porta E, então tem aqui a porta E ou a porta AND, que também é chamado. O símbolo usual no circuito lógico é assim, eu tenho a porta lógica E aqui eu tenho as entradas e aqui eu tenho a minha saída.
Se eu fosse considerar a tabela da verdade, eu tenho aqui, lembra do teorema? 2 elevado a 2, que nesse caso são dois valores digitais aqui, duas entradas, que é A e B. Então, a minha tabela verdade tem 4 linhas aqui, eu faço a representação, a combinação dos possíveis 0 e 1 que pode acontecer nessa quantidade de linha. E se eu for trabalhar a tabela verdade aqui, considerando a porta E, eu tenho 0E0, 0, 0E1, 0, 1E0, 0 e 1 e 1, 1. Isso a gente pode ver aqui nessa representação, que seria uma aplicação prática em relação à utilização desses valores 0 e 1 quando eu tenho a porta lógica E. A função lógica, ela assume 1 quando todas as variáveis forem 1 e 0 nos outros casos. E a expressão que eu tenho aqui nesse caso, da representação desse circuito aqui, eu tenho que S é igual a e B. Então, essa é a expressão, a representação do E. Aqui na expressão, é esse símbolo aqui que a gente utiliza. Então, se eu tivesse esse circuito aqui, essa porta, para poder fazer a representação da expressão, eu teria S, que é a saída aqui, é igual a e B. Então, todas as vezes que a porta for E, é feita essa representação aqui. Agora, falando da função ou OR, como é chamado, ela executa a soma ou a disjunção booleana de duas ou mais variáveis binárias. Novamente, a gente vai trabalhar com o 0 e 1. Por exemplo, assuma a convenção no circuito. A chave aberta é 0 e a chave fechada é 1. A lâmpada apagada é 0 e a lâmpada acesa é 1. Observem que na função OR, a representação é um pouco diferente no circuito aqui, se a gente fosse trabalhar isso na prática em si. Então, eu tenho essa representação. A chave aberta é 0 e se eu fechar a chave, eu estou considerando o valor binário 1. Então, essas aqui seriam as representações. Quando eu posso acender a lâmpada utilizando a função lógica OR. Então, eu tenho a entrada de energia aqui. A primeira porta minha está aberta, ela vale 0. E a segunda porta também está aberta, vale 0. Então, não passou energia aqui, todas as duas são 0. A resposta minha é 0. Nesse segundo caso, eu tenho essa representação, passa energia, aqui a porta está aberta, vale 0, e aqui a porta está fechada, que vale 1. Então, a energia não passaria por baixo, mas passaria por cima, e a minha resposta aqui seria 1 e a minha lâmpada seria acesa. Nessa outra situação, eu tenho a primeira porta aberta com valor 0, a segunda porta fechada com valor 1, a energia não ia passar nessa primeira porta, mas vai passar na segunda, então o S vai ser 1 e a minha lâmpada vai ficar acesa. E no último caso, quando eu tenho as duas portas fechadas, valendo 1, então vai passar energia pelas duas portas e essa segunda, e a minha lâmpada vai ser acesa. Isso vai de encontro a quando a gente trabalha o conectivo E. Só lembrando os conteúdos anteriores, no conectivo E, se pelo menos uma das opções forem verdadeiras, a resposta já é verdadeira. Então, aqui nesse caso, eu tinha 1 ou 0, a minha resposta foi 1. Nesse caso, acendeu a lâmpada. Aqui eu tinha 0 ou 1, a minha resposta foi 1, também acendeu a lâmpada. E aqui eu tenho 1 ou 1, que também dá a resposta 1. Então, se pelo menos uma das condições for verdadeira, a resposta já é verdadeira. Isso na função OR. Fazendo um resumo também, considerando porta, tabela verdade, a função lógica e a expressão, a porta que a gente chama de ou OR, o símbolo usual no circuito seria esse, então eu tenho aqui a porta OR, a entrada A, a entrada B gera uma saída, eu tenho a tabela verdade, como eu tenho duas proposições aqui, ou duas entradas neste caso, eu vou ter 4 linhas na minha tabela, eu vou fazer as combinações de 0 e 1, e se eu for fazer a leitura aqui considerando a porta OR, eu tenho o conectivo OR, 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1 e 1 ou 1, 1. A função lógica, ela assume 0 quando todas as variáveis forem 0 e 1 nos outros casos. Então, só vai ser 0 se todas as variáveis forem 0. Isso também na tabela verdade, se eu estivesse trabalhando, se eu considerasse também verdadeiro ou falso, também seria possível nessa situação, tá?
E eu tenho aqui a expressão S é igual a A ou B. O ou é representado pelo sinal da adição aqui. Então, essa seria a expressão. Então, aqui a gente faz uma junção da porta, como é que seria o símbolo dessa porta, a representação da tabela verdade dessa porta lógica, e aqui a representação da expressão desse circuito lógico e também dessa tabela verdade aqui. Quando a gente faz a representação de expressões booleanas, é importante considerar que quando a gente utiliza uma ou mais funções lógicas em uma expressão, a gente chama essa expressão de expressão booleana. E a partir daí nós podemos obter uma representação dessa expressão booleana através de uma outra expressão. Por exemplo, nós podemos obter expressões booleanas a partir de circuitos lógicos, ou seja, eu represento o circuito lógico e a partir desse circuito lógico eu gero uma expressão booleana. Eu represento uma expressão booleana e a partir daí eu represento o circuito lógico e eu represento uma expressão booleana e dessa expressão booleana eu consigo gerar a minha tabela verdade, que é o que a gente trabalhou nos exercícios da atividade online 03. Vamos começar com as expressões booleanas obtidas a partir de circuitos lógicos. Todo circuito lógico, ele realiza um procedimento de álgebra booleana. E por mais complicado que seja, esse é constituído pela interligação das portas lógicas. Vamos considerar esse primeiro circuito lógico aqui. Se a gente desmembrar, aqui eu tenho uma porta lógica e aqui eu tenho uma porta lógica OU. Nesse contexto, vamos em passos para poder ficar mais fácil. Então, a gente divide os circuitos em duas partes, que foi o que eu falei. Aqui eu tenho uma porta E e aqui na segunda parte eu tenho uma porta OU. O segundo passo seria identificar quais são as portas. Então, nesse caso, a primeira porta aqui, qual é a representação da expressão A e B? E no segundo caso, eu tenho a resposta dessa primeira lógica, dessa primeira porta, desculpa, o S1, resultado 1, que está interligado aqui. Então, nessa porta aqui, segundo da porta O, eu tenho o resultado desse primeiro circuito lógico aqui, desculpa, mais o valor de C que foi trabalhado aqui. Então, a expressão gerada seria A e B mais C, que é o que está interligado aqui. Então, eu tenho a resposta de A e B somada à porta lógica, a porta lógica C aqui, que é a entrada C, e essa adição aqui vem em relação à representação dessa porta lógica aqui. Então, se eu fosse considerar esse circuito aqui, eu tenho A e B mais a junção de A e B mais C. Por que é mais? Porque a resposta dessa primeira porta lógica está interligada a essa outra entrada através de uma porta lógica OU. A segunda situação é quando a gente vai obter circuitos a partir de expressões booleanas. Nós podemos desenhar circuito lógico a partir de expressões booleanas. Esse método ele consiste em identificar as portas lógicas e desenhá-las com suas respectivas ligações a partir das variáveis de entrada. A identificação das portas lógicas segue a hierarquia das funções aritméticas, ou seja, a gente vai responder sempre os parênteses. Então, nesse caso aqui, eu vou responder primeiro o quê? A ou B. Considerando essa expressão booleana aqui, então o que eu vou responder primeiro? A ou B. Depois eu vou responder esse segundo parêntese aqui, que é B ou D. E depois eu vou juntar isso tudo com o C. Através de qual porta lógica? A porta lógica E. Então, lembre-se que as expressões booleanas também respeitam a hierarquia das funções aritméticas elementares, ou seja, a gente inicia sempre pelos parênteses. O segundo passo é construir a porta correspondente a cada sinal, ou seja, eu tenho o E, a porta lógica E, e eu tenho a porta lógica O. Então, para essa primeira parte aqui, que a gente vai chamar, eu tenho A ou B, que está representado dentro do parênteses aqui. Então, a gente considera essa hierarquia. Então, eu tenho a porta lógica OU, uma entrada A e uma entrada B. E aqui eu tenho a primeira saída. A segunda que a gente vai responder é a B ou D, porque também está entre parênteses. Então, eu tenho B ou D, duas entradas, e unidas eu tenho aqui através da porta lógica OU, porque aqui eu tenho mais aqui. E o terceiro, eu tenho a primeira entrada, o C e a segunda entrada, ou seja, a primeira solução, desculpa, a segunda solução e a entrada C, e elas estão interligadas através do conectivo E, que é ou a porta lógica E, que é por causa dessa representação aqui. Então, nessa situação,
Na porta 3, substituindo as saídas de 1 e 2 do circuito lógico, a entrada da variável C, ao terminar essa conexão, a gente vai obter esse circuito completo. Então, eu tenho A ou B, que é essa primeira representação aqui, B ou D. Aqui pode fazer a ligação aqui para não ter que repetir, então normalmente a gente puxa para não ter que colocar de novo o B, mas se eu quisesse colocar o B aqui de novo, também poderia. Normalmente a gente não faz essa repetição, mas quem colocar também não pode ser considerado errado. Então a gente tem a porta a porta lógica OU, com as entradas A e B, então A ou B. B ou D, fiz a ligação B ou D, e depois isso tudo está unido numa única porta, que é a porta lógica E, e também tem o acréscimo da entrada C. Então, eu tenho A ou B, B ou D e C ligado aqui a essa porta aqui. Então, todas as vezes que vocês forem responder, trabalhar uma expressão, transformar uma expressão num circuito lógico, eu vou considerar primeiro os parênteses. Depois que eu considerar os parênteses, eu vou realizar a junção dessas diferentes partes que eu trabalhei. Uma coisa também que é importante considerar é que no caso da aritmética elementar, depois dos parênteses, quem tem mais prioridade é a multiplicação, que é a função E, e por último é a soma, que é a função OU. Se a gente for lá na matemática alimentar, primeiro a gente responde os parênteses, depois as multiplicações e depois as somas. Então, aqui a gente vai responder primeiro os parênteses, as funções lógicas E e depois as funções lógicas OU, que é o que a gente vai trabalhar. No segundo exemplo, a gente tem S é igual a e B e C ou A ou B e C. Então, se a gente for olhar a prioridade aqui, eu tenho primeiro A e B e C, depois eu tenho A ou B, isso por causa dos parênteses, depois sobrou o quê? A adição e a multiplicação. Qual que tem prioridade? A multiplicação. Então, depois a gente vai trabalhar essa segunda parte aqui e depois a gente vai fazer a junção de tudo. Então, só relembrando, primeiro a gente considera em termos de prioridade os parênteses, depois a multiplicação e depois a soma. Voltando para a álgebra booleana, primeiro os parênteses, depois o conectivo E ou a porta lógica E e depois a gente vai trabalhar a função OU aqui, por último. Então, se a gente fizer separado aqui, eu tenho A e B e C, eu tenho a porta lógica E com as entradas A, B, C, eu tenho a primeira saída. Na segunda parte, o outro parêntese, eu tenho A ou B, que eu tenho a porta lógica OU, as entradas A e B, que gera a segunda saída. E na terceira parte aqui, eu tenho a entrada, como aqui, ó, vamos considerar essa parte aqui. Eu tenho a segunda parte que a gente resolveu, que é essa, então eu tenho a entrada da segunda parte e também a entrada do C com a porta lógica E, eu gero a terceira saída. E no final aqui, o que a gente vai ter? A gente resolveu por último agora essa parte aqui. Essa última aqui. Então, agora a gente vai fazer a junção de tudo, que seria a entrada da parte 1, que foi essa que a gente respondeu aqui, entrada da parte 3, que é o que a gente fez a junção aqui, e vai sair a parte 4. Mostrando para ficar mais fácil, nessa parte 4 aqui, a gente substitui as saídas 1 e 2, 1 e 3 do circuito lógico. Assim, ao terminar a conexão, obtém-se o circuito completo. Então, a gente tem A e B e C. Isso aqui é outra forma de representação que também é muito utilizado para não ficar repetindo. Então, a gente coloca as entradas aqui, puxa uma linha na vertical e a partir daí na horizontal a gente vai puxando as entradas possíveis. Então, aqui eu tenho A e B e C, 3 entradas nessa porta lógica E. A segunda parte que a gente vai responder é o A ou B aqui. Então, eu tenho A ou B, observem que eu puxei aqui A ou B. Depois eu vou pegar essa segunda parte que eu respondi e vou juntar a terceira aqui para gerar a terceira, que seria saída daqui, mais o valor de C, vezes o valor de C, desculpa que eu saí aqui. Então, eu tenho a saída do 2 e o C, que é o último aqui, e por fim eu vou juntar isso tudo, A e B e C, que é essa saída aqui, com essa outra saída que estava aqui. E por fim seria esse conectivo aqui, que é o último. Então, a última porta lógica que vai ser representada aqui, de acordo com a prioridade, é a porta lógica OU. Para a gente gerar tabelas verdades a partir de expressões booleanas, é possível a gente seguir alguns passos. A gente monta o quadro de possibilidades, monta as colunas
para os vários membros das expressões, preenche essas colunas com os resultados, monta uma coluna para o resultado final e preenche essa coluna com os resultados finais. Então, um exemplo aqui. A gente vai levantar a tabela verdade da expressão S é igual a A ou B e B e C. Essa expressão booleana, ela corresponde à fórmula atômica S é igual a A ou B e B e C, que é a mesma coisa. Então, aqui o mais, que é o ou, tem essa simbologia lá na fórmula atômica, e o E tem essa simbologia lá na fórmula atômica. A expressão booleana ela possui 3 variáveis, A, B e C. Então, na tabela verdade, substituindo o teorema, a gente tem 2 elevado a 3, que dá um total de 8 linhas. Então, a gente monta o quadro de possibilidades. Ou seja, a gente vai verificar quantas combinações de 0 e 1 a gente pode realizar. Então, a gente monta esse quadro com as possibilidades de combinações de 0 e 1. Em segundo momento, a gente vai montar a coluna para os vários membros. Então, vamos considerar aqui a primeira parte. Eu criei dessa forma para poder facilitar. Como eu tenho parênteses, primeiro eu vou resolver os parênteses para depois responder esse último símbolo aqui, que é o E, o conectivo E. Então, primeiro eu vou trabalhar A ou B. Lembrando que, quando eu trabalho com o conectivo ou, a resposta só é falsa se todas as possibilidades forem falsas. Ou, nesse caso de representação de 0 e 1, a resposta só vai ser falsa se tiver 0 ou 0. Então, eu tenho aqui 0 ou 0, vou demonstrar aqui. Eu tenho 0 ou 0, eu tenho 0. 0 ou 0, 0. 0 ou 1, eu tenho 1. 0 ou 1 também 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. E 1 ou 1, eu também tenho a resposta 1. Depois eu vou responder essa segunda parte aqui, que é B e C. No conectivo E, a resposta só é verdadeira se todas as opções forem verdadeiras. Voltando para a representação em 0 e 1, a resposta só vai ser 1 se todas as opções as opções forem iguais a 1. Então, eu tenho aqui 0 e 0, 0. 0 e 1, eu tenho 1. 1 e 0, eu tenho 0. 1 e 1, eu tenho 1. 0 e 1, 0 e 0, eu tenho 0. 0 e 1, eu tenho 0. 1 e 0, eu tenho 0. E 1 e 1, a minha resposta é 1. Agora, o que vai acontecer? Essas duas respostas aqui, a gente tem essa primeira resposta e essa primeira resposta. E agora a gente vai trabalhar o que com ela? O conectivo E, para poder realizar essa resposta. Então, a gente vai utilizar essa coluna que está em laranja, essa coluna que está em laranja, vamos aplicar o conectivo E nas duas e vamos gerar a nossa resposta aqui. Então, gerando essa resposta, eu tenho 0 e 0, 0. 0 e 0, eu tenho 0. 1 e 0, eu tenho 0. 1 e 1, eu tenho 1, a minha resposta. 1 e 0, eu tenho 0. 1 e 0, eu também tenho 0. 1 e 0, eu tenho 0. E 1 e 1, eu tenho 1. Então, no conectivo E, a resposta só é 1 se todas as possibilidades forem iguais a 1. Então, não se esqueça de esclarecer as suas dúvidas junto aos tutores presenciais à distância e bons estudos.